Imagine um jovem esquecido no campo, cuidando das ovelhas de sua família, sem qualquer expectativa de grandeza. Ninguém falava sobre ele, ninguém o via como especial. Mas no céu, Deus já havia escrito sua história. Esse jovem era Davi, um simples pastor de ovelhas, mas com um coração totalmente voltado para Deus. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, enquanto outros eram treinados para a batalha, Davi estava no campo, tocando sua harpa e falando com Deus. Ele não buscava reconhecimento, não ansiava por um trono, não sonhava com a coroa. Ele apenas amava ao Senhor com tudo o que tinha. E foi exatamente isso que chamou a atenção de Deus. O profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. Quando Samuel viu Eliabe, o irmão mais velho de Davi, forte, com aparência de rei, ele pensou, certamente este é o ungido do Senhor. Mas Deus disse algo poderoso a Samuel. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Davi não tinha a aparência de rei, mas tinha coração de rei. Enquanto ele cuidava das ovelhas, Deus já estava preparando seu coração para cuidar de uma nação. Enquanto ele tocava sua harpa sozinho, Deus já via um adorador, que um dia escreveria salmos que atravessariam gerações. Mas aqui está algo intrigante. Mesmo depois de ser ungido, Davi não foi imediatamente para o trono. Ele voltou para o campo, para a rotina simples, como se nada tivesse acontecido. Deus já havia escolhido Davi, mas havia um processo a ser vivido antes do cumprimento da promessa. Então um gigante apareceu. Golias aterrorizava Israel, e ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Os soldados estavam com medo. O próprio rei Saul estava desesperado. Mas Davi, aquele jovem pastor, viu a situação de forma diferente. Ele não viu um gigante invencível. Ele viu um inimigo afrontando o Deus vivo. Enquanto todos olhavam para o tamanho do problema, Davi olhava para o tamanho do seu Deus. E algo incrível aconteceu. Davi se lembrou do que Deus já tinha feito por ele. Ele disse, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará deste filisteu. Isso é poderoso, porque muitas vezes no meio das nossas batalhas, esquecemos das vitórias que Deus já nos deu. Mas Davi sabia que o mesmo Deus que o guardou no passado estava com ele naquele momento. Ele pegou uma funda, algumas pedras e foi para a batalha. Sem armadura, sem espada, apenas com fé. E com um único golpe o gigante caiu. Isso nos ensina algo tremendo. A vitória não está nas nossas armas. Não está na nossa força, está na confiança em Deus. Davi derrotou Golias e, aos olhos dos homens, esse foi o momento que mudou sua vida. Mas, na verdade, a mudança já havia acontecido muito antes. No campo, quando ninguém estava vendo. Porque o segredo de Davi não era a pedra que lançou, era o coração que ele tinha. Mas a história não para por aí. Davi se tornou um grande guerreiro, mas ainda não era rei. E antes de chegar ao trono, ele enfrentou perseguição, traição, fugas e anos de espera. O rei Saul tentou matá-lo várias vezes, mas mesmo assim, Davi nunca se voltou contra ele. Ele teve oportunidades de eliminar Saul, mas preferiu confiar em Deus. Através de suas vitórias e derrotas, Davi sempre voltou seu coração para Deus. Atos 13:22. Ele foi escolhido, não porque era perfeito, mas porque em seus altos e baixos, ele sempre buscou a vontade de Deus e confiou na sua misericórdia. A vida de Davi nos ensina que Deus não espera a perfeição de nós, mas sim um coração contrito e um espírito disposto a seguir seus caminhos. Isso nos ensina algo profundo. Quando Deus nos promete algo, não precisamos forçar as coisas a acontecerem. Davi sabia que se Deus havia prometido, Deus cumpriria. E no tempo certo, sem precisar manipular situações, sem precisar tomar atalhos, Davi finalmente assumiu o trono. Ele não foi escolhido porque era o mais forte, o mais preparado ou o mais experiente. Ele foi escolhido porque era um homem segundo o coração de Deus. A vida de Davi, no entanto, não foi sem desafios e erros. Mesmo depois de se tornar rei, ele enfrentou muitas dificuldades, incluindo a perseguição de Saul e as traições dentro de sua própria família. Davi também cometeu graves pecados, como o adultério com Batseba e o assassinato de seu marido, Urias. No entanto, o que distingue Davi é sua resposta ao pecado. Quando confrontado pelo profeta Natã,
Ele não se justificou, não tentou esconder, não culpou ninguém. Ele caiu de joelhos e clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Davi se arrependeu profundamente, reconhecendo seu erro e buscando o perdão de Deus. Sua oração de arrependimento, no Salmo 51, é um dos mais belos exemplos de contrição e busca pela restauração divina. Isso mostra que Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações quebrantados. Hoje talvez você se sinta como Davi no campo, esquecido, sem reconhecimento, vivendo uma rotina que parece não ter propósito. Mas Deus está te preparando. Talvez você esteja diante de um gigante, achando que ele é grande demais para ser derrotado. Mas Deus te diz: não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Ou talvez você esteja enfrentando um tempo de espera, sabendo que há uma promessa sobre sua vida, mas sem ver nada acontecendo. Deus te lembra hoje: se eu prometi, eu cumprirei. E mesmo que você tenha falhado, mesmo que tenha errado, mesmo que ache que não merece mais nada, Deus não desistiu de você. Ele não escolheu Davi porque ele era perfeito. Ele escolheu porque Davi sabia se arrepender e voltar para Deus. O Senhor está levantando pessoas segundo o coração dele nesta geração. Pessoas que não buscam aplausos, não buscam reconhecimento, mas que simplesmente amam ao Senhor. Pessoas que adoram no secreto, que confiam no processo, que não tentam acelerar as promessas, mas esperam com paciência. Se Deus te escolheu, ninguém pode impedir. O tempo pode passar, as lutas podem surgir, as pessoas podem duvidar, mas a palavra de Deus permanece firme. A mesma mão que tirou Davi do campo e o colocou no trono é a mesma que está sobre a sua vida. Creia! Deus já escreveu a sua história e no tempo certo Ele cumprirá tudo o que prometeu. Que Deus abençoe a todos vocês e os fortaleça em sua jornada de fé. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais mensagens inspiradoras. Até a próxima. E que a paz de Deus esteja com todos vocês.